Bora falar de cinema? Bora falar de cinema, mas hoje a gente vai falar sobre um tema muito escroto, que são os abusos que foram expostos hoje em dia pela mídia e por um monte de coisa que vem acontecendo. Graças à conscientização de todo mundo, diversas personalidades de Hollywood. Gente pica mesmo, assim, não é qualquer pessoa. Pica mesmo. Então, assim, ator, diretor e produtor, eles estão sendo expostos porque eles estão sendo acusados de assédio sexual. Acontece há muitas décadas essas coisas, mas a polêmica mesmo veio à tona em outubro do ano passado com Harvey Weinstein. Acho que é assim. Que é o produtor de uma caralhada de filmes que a gente já viu e que uma série de assédios começaram a pipocar na internet, um monte de gente falando que já tinha sido assediado por ele. E se você não lembra quem que é, assim, provavelmente você já viu esse logo, a gente está inserindo aqui o logo para você saber. As acusações referentes ao Harvard deram, assim, um start para que muita gente começasse a se pronunciar. A gente vai situar para vocês como começou essa enxurrada de acusações e tudo começou com o Bill Cosby. Você provavelmente já viu ele, mas se você não viu, ele, assim, é um premiado, ganhou 70 prêmios já. Na década de 80, ele tinha um dos principais sitcoms, que era o The Cosby Show. Isso era considerado como normal antigamente, assim, se vocês pararem um pouco para pensar, Marlon Brando é considerado o gênio e o que mudou toda a forma de atuação de todos os atores que vieram depois dele. E ele, na verdade, estuprou uma mulher no último Tango em Paris, que é aquela cena famosa da manteiga, onde ele realmente transou com ela sem a vontade dela. You're always afraid. No, but maybe there's some family secrets inside. Family secrets? Então, e isso, tipo, ele foi consagrado, e isso nunca foi um grande problema, aparentemente. Ganhar prêmio, atuação das melhores. Sim. E, tipo, realmente foi um estupro gravado dentro de um filme. E exibido, né? Exatamente. Ainda falando sobre o Bill, as primeiras alegações que tiveram contra ele veio em 2004. A gente está falando de 14 anos atrás. E esse processo que teve, né, da pessoa que indicou ele, durou mais ou menos até 2006 e que acabou sendo arquivado porque ficou assim, a palavra da mulher, a mera humana, a que possivelmente quer ficar famosa, coisas do gênero, contra o grande Bill Cosby. E felizmente, se é que a gente pode usar, felizmente, né, isso meio que só foi consolidado e que as pessoas, tipo, passaram a acreditar e levar isso a sério, porque o próprio Bill Cosby, em 2005, assumiu que ele usava drogas para sedar as meninas que ele tinha relações sexuais. Então, em 2006, realmente foi arquivado o caso, só que, entre aspas, legal, as mulheres que sofreram assédio por ele não deixaram de se pronunciar e continuaram falando do assédio que sofreram. Enfim, como a Bianca falou, o caso foi encerrado em 2006, só que graças à velocidade de informação que a gente tem hoje em dia, as coisas, em 2015, as pessoas não ficaram caladas e a mídia veio à tona e tudo aquilo voltou, entendeu? Mesmo o processo sendo encerrado. Então, assim, isso é uma parte muito boa da tecnologia e da forma de comunicação que a gente vive hoje, porque as pessoas puderam colocar a opinião delas e dizer mesmo que foi, e um monte de mulheres pronunciou dizendo que elas tinham sido estupradas mesmo. E como a Mi também estava falando, por causa da internet, novas evidências surgiram do caso, o que acabou retomando, porque foi parado, né, arquivado em 2006, e a gente está falando depois de 10 anos quase, né, que foi em 2015, que retomou com novas evidências para poder... E assim, ele já devia estar com, agora, uns 80 anos. Falando dessas novas evidências, muitas mulheres começaram a se pronunciar. E aí no dia 27 de julho de 2015, a New York Times fez uma capa. Com nada mais, nada menos que 35 mulheres que foram violentadas. Essa capa foi super polêmica, porque foram 35 mulheres na capa alegando ter sofrido assédio. Só que o mais polêmico ainda é que, na verdade, esse número está errado, porque, na verdade, foram 46 mulheres. 46 mulheres sofreram assédio por esse cara. A fotografia ela é em preto e branca e ela é feita pela fotógrafa Amanda Demi, acho que é assim que fala. Tem 35 cadeiras, embaixo tem todas as datas das agressões e no final, né, porque é sem fileirinhos, você vê que tem uma última cadeira mostrando exatamente o que a Nemi acabou de falar.
entendeu? Não foram 35, foram mais e mais. E foi um momento super importante, porque deu voz para um monte de pessoas que tinham sofrido assédio e deu margem para uma série de relatos super poderosos e super tristes de você ver o quanto essas pessoas sofreram na mão desses predadores sexuais de Hollywood. Agora a gente vai falar um pouco, contar uma história sobre o maior filho da p***, na verdade, de todos De Hollywood, assim, que é uma história bem triste. O Harvey Weinstein, que a gente voltou tudo, no começo a gente começou falando dele e agora a gente vai voltar a falar dele. Ele com o irmão dele, Bob, eles abriram a The Weinstein Company, que provavelmente vocês já viram o logo dela em algum filme. E é um estúdio cinematográfico muito, muito importante para Hollywood, porque ele produziu filmes tipo ganhadores do Oscar, por exemplo, O Discurso do Rei, O Artista. Então, assim, é a nata. Realmente acontece dentro do negócio, tipo, onde tá gente premiada, gente que tá super em alta mesmo. Bom, tudo começou em outubro de 2017, quando um monte de atrizes começaram a se pronunciar sobre o Harvey. Diferente da vez da Times que a gente estava falando, que eram mulheres comuns, que não eram famosas, tal. Dessa vez um monte de atriz de Hollywood começou a falar que sim, que sofreu assédio também. E assim, foi bem pesado, porque para elas que estão super na mídia falar um negócio desse é bem complicado. A gente imagina que deve ser bem difícil você estampar revistas com a sua cara dizendo que você foi abusada sexualmente. E para começar, só para ilustrar para vocês saberem, por exemplo, uma das mulheres de Hollywood que foram agredidas sexualmente por ele foi a Angelina Jolie. Só a Angelina Jolie. Nada mais nada menos que a Angelina Jolie. Ganhadora de Oscar, de 1 milhão de prêmios, com uma carreira conceituada. Tudo começou quando ela começou a carreira dela, na verdade, né? Que ela tinha 23 anos e... Ela tinha acabado de fechar com ele Corações Apaixonados. Exatamente. Room 2735, Mrs. Robinson. It's my favorite movie too. Where everything important happens behind closed doors. In case you're planning on being gentle tonight, don't be. Where connecting is never easy. How about a movie? I don't date. Gee, I don't have a witty comeback for that one. And where romance Sei que ele chamava as mulheres para ir pro quarto dele para discutir as coisas, assim. Então, tipo, as produções, reuniões eram feitas no quarto dele e o cara queria sempre estar tentando investir sexualmente nas mulheres que ele pegava das produções. E ele era produtor do filme, e como a amiga acabou de falar, né, chamava pro quarto para fazer reuniões, e ela acabou negando. E ela virou pra ele e falou que ela ia tentar avisar todas as atrizes que conseguisse que ele tinha esse tipo de comportamento. O que, né, acabou se repetindo. E agora a gente vai falar, por exemplo, da Gwyneth Paltrow, não sei falar. Eu não sei falar o nome dela também. Gwyneth Paltrow. Ela tinha 22 anos, e assim, é bizarro porque as idades são sempre as novinhas, né? Ela tinha 22 anos e ela foi contratada para fazer o filme Emma. E aí quando ela foi contratada para fazer esse filme Emma, ela foi fazer uma reunião com ele e ele chamou ela para ir pro quarto de hotel com ele. E a mesma situação com a Angelina Jolie, e insinuou-se sexualmente para ela. E nessa época, ela namorava o Brad Pitt, e ela contou, né, pro namorado um possível assédio, né, que ela tinha sofrido. E o Brad Pitt, indignado, foi falar com o Harvey. E em vez dele ficar quieto na dele e tentar, assim, pensar minimamente no que ele fez, ele foi brigar com ela. E falou, tipo, você tá louca de falar isso, não sei o quê, e começou, assim, fazer um escândalo, né, porque homem não pode, Exatamente. né? Ah. Não, ele pressionou ela e ele disse que, na verdade, ela não podia contar isso pra mais ninguém, que absurdo ela ter contado pro namorado dela na época. O ator Anthony Rapp, de 46 anos, ele acusou Kevin Spacey de ter molestado ele quando ele tinha 14. E o Kevin Spacey pediu desculpas da forma mais escrota que é possível ter feito, porque ele disse que, na verdade, ele assumiu que ele era gay e se desculpou, como se uma coisa justificasse a outra. Então, foi a coisa mais escrota do mundo. A vida dele acabou, ele foi demitido da Netflix, do House of Cards, ele era protagonista, tava super em alta. Claro que, assim, a gente julga porque a gente não pode diminuir a dor de ninguém. Então, a gente sabe que essas pessoas realmente sofreram e que sempre vem uma pessoa ou outra dizer, tal, não sei o que, meio que a gente não consegue saber 100% de certeza quantas pessoas ele molestou ou não. Mas o próprio irmão dele disse que ele, com as palavras dele, tá? Do irmão do Kevin Spacey, disse que ele é pior do que o pai nazista e estuprador. Mas outra pessoa também que tá na lista de pessoas, né, que fazem assédio com as outras é o Dustin Hoffman.
Assim, um atrás do outro. Uma decepção atrás da outra. Então, o Dustin Hoffman também é outro ator super conceituado, foda, que a gente acabou descobrindo que uma estagiária dele denunciou ele por ter abusado dela em 1995, quando eles estavam gravando A Morte do Caixeiro Viajante. Na época ela tinha só 17 anos e ela falava que ele batia na bunda dela, ficava flertando com ela o tempo todo, falava que queria fazer sexo com ela. Tipo, meu, você é uma estagiária, você tá trabalhando tranquila, fazendo seu trabalho. Com 17 anos. Com 17 anos e tem uma pessoa, tipo... O Dustin Hoffman. Exatamente também, né? Exato. E te enchendo o saco, falando que, nossa, você tá bonita hoje, quer transar, sabe? Tipo, meu, isso é muito absurdo. E aí a gente vai falar outro nome que é isso, né? Cada hora é uma decepção nova. Mas esse daí é mais antigo, na verdade. Esse a gente já sabe. sabia. Que é o Roman Polanski. Ele, assim, é um super caso polêmico e complicado, porque, primeiro, assim, parece que de 2 em 2 anos alguém fala, tipo, oi, eu, assim, nunca acaba. Nunca acaba. O Roman Polanski é, assim, um caso surreal. E a gente já acompanha ele de muito tempo, porque a vida dele é uma desgraça, né? Meu, a esposa dele, grávida, foi assassinada em 1969, não foi? Uhum. Então, assim, tudo por trás dele já tem, assim, uma grande polêmica. E aí, como as coisas vão ficando cada vez piores, a gente descobriu a Samantha Gamer, que é uma modelo, também denunciou ele por conta de ter dado bebida alcoólica pra ela quando ela tinha 13 anos de idade. Ela foi modelo pra ele pro ensaio da Vogue. E assim, ele virou e falou, sou culpado mesmo, ele teve que ficar 3 meses preso. Porém, ele só ficou 47 dias porque pagou fiança. Em 2010, a Charlotte Lewis, que é uma atriz também, disse que foi molestada por ele em 1983, quando ela gravava um filme chamado Piratas com ele. E ela tinha 16 anos. Agora a gente vai falar de outra pessoa, um dos casos mais polêmicos e acredito que um dos mais conhecidos, que é o Woody Allen. Tudo começa com a filha adotiva dele. Assim, ele se casou, na verdade, com a Mia Farrow. E aí tem a filha, a Dylan Farrow, e aí tudo começa. Segundo a Dylan, o Woody Allen teria abusado dela quando ela tinha apenas 7 anos e foi na própria casa da mãe dela, da Mia Farrow, no Salton. Obviamente, o Woody Allen, né, sempre negou, falou que isso nunca existiu. Só que em 2014, a Dylan fez um artigo contando tudo no New York Times. Só que o relato da Dylan foi desacreditado pelo próprio irmão dela, que também foi adotado pelo Woody Allen e pela Mia Farrow, o Moses. Ele disse assim, que ele não sabia se ela realmente acreditava que tinha sido molestada ou se ela estava assim, tentando agradar a mãe, porque a Mia, ela era vingativa. Então daí assim, pra piorar, né, do lance de desacreditar, ainda entra no sentido que mulher é vingativa, que mulher é possessiva e que é um plano de mãe e filhas pra derrubar ele. O Moses teve a pachorra de dizer que a Mia manipulou os filhos, porque ela ficou com muita raiva depois que o Woody Allen se apaixonou pela filha mais nova, adotada por eles também, a Sun-Yi. Agora vamos lá. A Sun-Yi foi adotada pela Mia Farrow e pelo André Previn em 1978. E eles começaram a e aí é muito bizarro, porque beleza, foi adotado e tudo mais. Assim, eles começaram a namorar em 1980, enquanto o Woody Allen ainda estava com a mãe. Então assim, foda-se, né? Melhor pessoa, o Woody Allen, né? A Mia suspeitou quando ela encontrou fotos da filha nua na câmera do Woody Allen. Aí a Mia e o Woody Allen finalmente terminaram depois de tudo isso e ela ter encontrado as fotos da filha. E o Woody Allen hoje é casado com a Sun-Yi, que é a filha mais nova adotada pela Mia, que é enteada dele também. Depois disso, assim, né, também já teve vários relatos de atrizes super famosas também falando que é muito ruim trabalhar com ele. Mas, assim, a história do Woody Allen já tá há muito tempo, ninguém, assim, entre aspas, liga. Diferente, por exemplo, do Kevin Spacey, que teve a carreira destruída, graças a Deus, porque ele fez um monte de coisa ruim que ninguém deveria fazer. O Woody Allen não. O Woody Allen continua fazendo um monte de filmes, vendendo um monte de filmes. Acredito que o Woody Allen seja o diretor alternativo que mais é acessível. Então as pessoas gostam mais muito. As pessoas gostam. Exato. Então, e as pessoas separam muito, dizem que ele é um ótimo diretor, não acreditam na história, por mais que ela... Assim, realmente são fatos. Ele casou com a filha mais nova, adotada por ele. Não é invenção. Não é uma invenção. Então, assim, eu acho que é um pouco delicado. Não é possível separar 100% o artista da personalidade dele. E assim, a gente falou de alguns casos, tentamos explicar um pouco como tudo começou.
Mas assim, a lista é interminável, até mesmo que, por exemplo, aconteceu recentemente com o James Franco, quando ele recebeu a indicação pro artista. Sim. Então assim, um monte de homem importante e que não para de chegar denúncio de abuso, de assédio. Sim. E a lista só vai aumentando. Esse vídeo foi para contar um pouco para vocês, para contextualizar vocês em toda essa história e tudo que vem acontecendo, esses movimentos que teve, que nem no Oscar, e uma série de coisas. É muito importante essa voz das mulheres que podem falar, e dos homens também que foram molestados, que podem falar abertamente sem ter vergonha de isso ter acontecido, porque é muito, muito triste e essas pessoas não podem passar impunes. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. Não gostado, que o assunto é super delicado, mas assim, de saber um pouco mais, de entender melhor o que está acontecendo e toda a importância, né, de tudo isso que a gente falou. Se você gostou do vídeo, dá um like. A gente espera que esse vídeo chegue em várias pessoas e que quanto mais pessoas souberem disso, melhor, para todo mundo saber, para todo mundo estar engajado e para isso assim, não se perder. É muito importante. Compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal e semana que vem a gente volta com mais vídeos.